Amém. Glória a Deus. Está conosco aqui nessa noite meu amigo querido, pastor Gil Pimentel. Fique de pé, pastor, para que todos possam te ver. E também meu querido amigo Nieto. Queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida deles. Um amigo, mais de 10 anos. Pastor Gil tem um trabalho, uma aliança conosco, um trabalho com essa igreja no que diz respeito a discipulado de perto na vida de homens. E o pastor Gil, claro, um grande homem de Deus, alguém que sempre, que tenho as minhas lutas e guerras, recorro a ele, e ele sempre é uma ferramenta, um instrumento de Deus na minha vida. Um dia disse que nos momentos mais difíceis da minha vida tive o privilégio, a oportunidade de ter o pastor Gil como um profeta. Bom, queridos, eu trago uma palavra para o nosso coração. O tema da nossa conversa de hoje é quando o sofrimento revela quem nós somos. Porque diante dos desafios que nós vivemos, das lutas, dificuldades, desertos, muitas são as vezes que diante desse tempo de sofrimento é revelado para nós quem verdadeiramente nós somos. Então, se você pode, abra sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu João, Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim a minha tradução: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus, a Páscoa. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado de Betesda, ou Casa da Misericórdia, tendo 5 varandas em volta. Ali costumavam ficar grande número de pessoas doentes, inválidos, secos, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo que agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque depois que as águas eram agitadas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado, soube que ele vivia naquela situação durante muito tempo. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu tento entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e em graça nessa noite pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração. A tua palavra é poderosa, Senhor. É ela que transforma, é ela que liberta, é ela que restaura, é ela que vivifica. A tua palavra cura, porque a tua palavra é remédio. A tua palavra despedaça todo jugo, porque a tua palavra é a verdade. Por isso, ao estarmos expostos à tua palavra, pedimos que nessa noite possamos ser curados de qualquer enfermidade, seja ela emocional, seja ela física, seja ela em qualquer parte do nosso corpo, da nossa alma, e que tudo que possa ser feito hoje aqui seja para a glória do teu nome. Oramos com fé, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Queridos, esse texto, ele conta a história de um homem que estava ali nesse tanque, chamado tanque de Betesda, há 38 anos. Eu tive em Jerusalém, especificamente lá nesse tanque de Betesda, que quer dizer Casa da Misericórdia, e ele fica bem perto de uma das portas de entradas, uma das 12 portas que Jerusalém, que a cidade cercada tem. Fica especificamente ao norte do templo, bem perto do templo, do antigo, ou das ruínas do templo de Salomão. E algumas correntes teológicas nos dão a entender que essa porta, chamada Porta das Ovelhas, era exatamente onde as pessoas levavam as ovelhas para que ali elas pudessem ser lavadas ou purificadas para oferecer sacrifício no templo. E o texto diz que esse homem, ele se encontrava ali há 38 anos, um aleijado, um coxo,
Provavelmente alguém que sofria de paralisia nas suas pernas, impossibilitado de andar, vivia provavelmente rastejando e mendigando, dependendo exclusivamente da compaixão, da generosidade, de esmola das pessoas que passavam por ali. Mas se a gente observar o contexto dessa história, a gente vai perceber que é muito mais do que a história de um homem que não podia andar, pastor Gil. Porque essa história não é uma história de um paralítico somente. Essa história é a história da minha vida, é a história da sua vida. Não é a história de um homem que não tem nome. Não é a história de um homem que não tem rosto, porque o rosto dessa história talvez seja o seu. Quem sabe o meu rosto, quem sabe o seu nome nessa história. Porque todos nós, em algum momento das nossas vidas, sofremos de algum tipo de paralisia. É claro que, quem sabe, você gostaria de não ter sido mencionado como alguém que está perto ou próximo ou semelhante a um paralítico. Mas a gente gosta de ser chamado de Davi, que foi um homem muito corajoso, foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi chamado como um grande valente, mas os valentes também choram, pastor Gil. Os valentes, eles também sofrem impossibilidades. Os valentes, eles sofrem também perseguições. Os valentes, eles também são ameaçados. Eles vivem imperfeições dentro da sua vida. Essa história é a minha história, é a sua história. É a história de um homem comum que teve um encontro com Jesus. E todo indivíduo vive uma vida comum até ter um encontro com Jesus. Porque um encontro com Jesus muda todas as coisas. E esse lugar, chamado Casa da Misericórdia, era uma espécie de tanque. E se você observar os relatos bíblicos, você vai perceber que não era um ambiente feio. Era um lugar lindo. Até os dias de hoje existe ruína lá, aproximadamente 100 metros de comprimento por 40 metros de largura, 13 metros de profundidade, um tanque lindo, maravilhoso. Havia 5 varandas em volta e cada varanda possuía uma espécie de tanque auxiliar, e as pessoas ali provavelmente visitavam aquele lugar e admiravam aquela beleza daquele lugar lindo e maravilhoso. Poderia ser chamado facilmente, Fábio, de Burj Khalifa, um monumento que tem em Dubá, que nós tivemos a oportunidade de ir, mas também poderia se chamar esse tanque de Betesda como o SEI de Cabo Frio, ou, quem sabe, o hospital chamado Copador, lá no Rio de Janeiro. O fato é que poderia ser qualquer lugar, bonito, lindo, perfeito, mas um lugar onde os doentes se acumulavam. Quem sabe o Hospital Santa Isabel, um lugar onde as pessoas ficam ali precisando de misericórdia ou de cuidados especiais. Assim como nós aqui nessa noite, que carecemos da graça de Deus e estamos aqui reunidos no nome dele porque necessitamos dele, necessitamos da presença dele. A Casa da Misericórdia se tornou um lugar insalubre, um lugar fétido, onde todo tipo de gente doente fisicamente, Tuiane, ia para lá. E provavelmente não haviam banheiros químicos limpos que pudessem atender as pessoas. Então todo tipo de gente enferma se amontoava ali, com uma espécie de mito de que de vez em quando um anjo descia naquele lugar e movimentava aquela água. Algumas correntes teológicas, Juliano, dizem que por ser uma fonte ali bem funda, de vez em quando saíam bolhas de ar de dentro daquela fonte, e tinha-se a ideia de que um anjo descia, e que isso não é comprovado especificamente, mas ao bolhas saírem daquela fonte, o texto diz que muitos tentavam de alguma forma se aproximar, e o primeiro que caía ali dentro daquela água era curado de qualquer enfermidade. Nós, como humanos que somos, nós somos místicos, nós somos apegados àquilo que está para além do natural. Por isso, né, pastor Gil, que muitos de nós somos tão atraídos a essas questões chamadas de revelações ou de revelamentos, como você quiser chamar. As pessoas que de alguma forma elas têm o pseudo poder de revelar sobre o futuro. E aí tem-se de tudo, eis que te digo, o nome, o CPF e aquilo que
de alguma forma pode configurar em querer revelar para você aquilo que você mesmo não sabe. O fato é que o sincretismo, o ocultismo e o misticismo fazem parte da vida do ser humano. Nós somos cristãos e não nos apegamos a essas coisas. Nós não acreditamos nisso, Fabiano. Na verdade, eu não acredito. Eu não acredito sequer que a sandália virada vai fazer a minha mãe morrer. Afinal, eu tenho 45 anos. Por favor, desvira essa sandália aí. Eu não acredito, mas eu não gosto de ver ela virada. Então, isso me incomoda. A gente acaba atribuindo, sabe, aquilo que a gente diz que não acredita, mas aquilo que mexe com a gente. A verdade é que somos tomados de medo, Laerte, daquilo que é o fantasioso, daquilo que é o oculto. A maioria, Michele, dos contos, eles surgiram, né? O boitatá, o boi sem cabeça, a mula sem cabeça, o saci pererê, eles surgiram sempre no interior. E à medida em que a energia elétrica chegou, obviamente, quando a luz chega, dissipa todas as trevas. E aí todas as narrativas, elas acabam sendo jogadas por terra. Como, por exemplo, em Cabo Frio, para as nossas crianças, não se conta a ideia de mula sem cabeça, de saci pererê, porque onde há a luz, as trevas não podem habitar. A gente normalmente diz para os nossos filhos que o velho do saco vai levar. No outro dia, alguém disse para o meu filho: olha, não faz isso porque o velho do saco vai pegar você. Quem aqui já teve medo do velho do saco? Quem aqui já teve medo? Quem aqui ainda tem medo do velho do saco? Tem gente que tem medo ainda, pastor Gil, até hoje. Você tem quantos anos? Eu sou casado, tenho uns filhos, e até hoje eu tenho medo do velho do saco. E a gente acaba percebendo que nós somos influenciados com isso. Esse monumento de riqueza e de prosperidade, ele acabava sendo palco para hospedaria de muita gente enferma, de muita gente debilitada e doente. E o texto diz que de vez em quando, pastor Gil, havia um movimento das águas. E quando as águas movimentavam, as pessoas, elas estavam ali atentas. Existe muita gente, pastor Gil, que vive atrás de movimento. São os movimentos aí que acontecem. Mas eu quero dizer para você que Jesus não está nos movimentos. Jesus é totalmente diferente dos movimentos. Pode até ser que ele frequente em algum momento os movimentos, mas nós não podemos viver de movimentos. Nós precisamos viver da palavra de Deus, porque é ela que é a verdade, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. E Jesus, ele deixou claro isso para aquele coxo, de que aquele poço, de que aquela água não teria absolutamente nada para oferecer para ele no final. E o texto diz que enquanto os corpos estavam ali amontoados aos muitos, Jesus resolveu visitar aquele lugar. Era próximo da Páscoa, Karina. E como todo feriado judaico, calendário judaico, Jesus ele ia a Jerusalém com frequência. E não foi diferente naquele dia. E eu quero que você imagine a cena. Jesus entrando pela porta das ovelhas e logo mais à frente, acredito que uns 100 metros, Jesus entra à esquerda para aquilo que é chamado tanque de Betesda. E ao entrar naquele lugar, centenas de corpos estão estirados ao chão. Um cheiro fétido inunda aquele lugar. Quem sabe mãos provavelmente feridas, cheias de bactérias, de pessoas que de alguma forma, ao Jesus passar entre elas, tocavam os seus artelhos. E eu queria que você imaginasse qual era a reação de Jesus, de andar no meio daquelas pessoas ali, totalmente esquecidas pela sociedade. Quem sabe um cego ouvindo um barulho e gritando: por favor, me ajude. Quem sabe um outro estendendo a mão e clamando por misericórdia. Mas o texto diz que Jesus fixou o seu olhar especificamente em alguém que estava ali há muito tempo. Podia ser eu e você. Podia, quem sabe, ser nós ali prostrados, acreditando em um movimento, acreditando que a nossa vida poderia mudar a partir de um movimento.
como seres humanos que somos, estamos sempre querendo ou esperando, Juliano, que coisas aconteçam do lado de fora para mudar aquilo que está do lado de dentro. Mas a verdade é que a nossa vida muda, não é quando as coisas mudam do lado de fora, é quando as coisas mudam primeiro aqui dentro. Porque, Vilma, quando muda aqui dentro, tudo do lado de fora automaticamente vai mudar. Porque a minha visão muda, a minha percepção muda, a minha cosmovisão muda, o meu olhar muda, a minha forma de compreensão, Darlington, muda. Diante da vida, diante dos meus problemas e diante das impossibilidades que eu vivo. E ele fez questão ali de se dirigir àquele homem que, como eu disse, talvez no início dessa conversa, você não gostou muito quando eu disse que esse homem é você e que esse homem sou eu, porque a gente gosta de ser comparado aos heróis da fé, quem sabe como Jonas, que foi o profeta que profetizou e todos se converteram. Mas se você olhar na história de Jonas, ele não foi bom em nada do que ele fez na vida. Na verdade, a única coisa que Jonas foi bom foi em fugir. Fugir de um chamado, fugir de não querer fazer a vontade de Deus, e nem fugir ele sabia bem, porque quando decidiu fugir, foi lançado ao mar, a baleia engoliu, e sendo contrariado por Deus, a baleia arrotou Jonas lá na praia, e Deus falou para ele: meu irmão, comigo ninguém ganha. E ele foi obrigado a fazer a vontade de Deus, e fazendo a vontade de Deus, pregando para os ninivitas, todos eles se converteram. E Jonas disse: por isso que eu não queria pregar, porque eu sei como que o senhor é. Se eu pregasse, todo mundo ia se converter. E aí observe alguém que estava no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, e tendo resultado, tendo sucesso em fazer a vontade de Deus, se sentiu contrariado, como Elias. Se eu dissesse para você que você seria como Elias, as atribuições de Elias, os 7 grandes milagres que ele fez, mas Elias foi um dos personagens bíblicos mais depressivos que já existiu. Por pelo menos 3 vezes Elias pediu a própria morte a Deus, diante de uma angústia terrível de alma, diante de um desassossego de espírito, por alguém que foi permitindo que as pressões do lado de fora acabassem culminando em uma angústia terrível da sua própria vida. Matou 850 profetas e se incumbiu diante de uma ameaça de uma mulher. Quem sabe eu pudesse comparar você nessa noite a Abraão, aquele que é chamado pai da fé, mas que diante de uma pressão da sua esposa, acabou cedendo à pressão dela e coabitando com a sua escrava, e com isso se tornou pai das 5 maiores religiões do mundo, e o mundo vive em conflito hoje, em iminente guerra, por causa de uma escolha de Abraão. Então seria mais fácil dizer que nós somos como esse paralítico, esse homem que se encontrava na sarjeta, paralisado, estigmatizado, rotulado, sem nome. Eu poderia trazer a menção sobre qualquer homem e mulher de Deus aqui, porque assim como em Juízes no capítulo 11 fala sobre um homem chamado Jefté, que era um guerreiro valente, vírgula, repita comigo, vírgula, porém filho de uma prostituta. Porque todo mundo tem uma vírgula, todo mundo tem um porém na sua história, todo mundo tem um momento, todo mundo tem algo na sua história que de alguma forma pode fazer com que ele olhe para essa situação, para esse fato que marcou a sua vida. Mas a questão é que nós não somos aquilo que nos aconteceu ou sucedeu a nós, mas muitos de nós acabamos sendo pragmatizados com aquilo que aconteceu nas nossas vidas. Eu anotei algo interessante aqui. Os esforços de Deus são mais fortes quando os nossos, pastor Gil, são inúteis. Os esforços de Deus na sua vida e na minha vida, eles são infinitamente mais fortes quando os nossos esforços, eles se encontram totalmente inúteis. Davi, dos 40 salmos que escreveu em toda a Bíblia, dos 40 que ele escreveu, 80% foi clamando a Deus
para que não apartasse dele o seu rosto, não fugisse dele a tua presença, não escondesse dele a tua face, porque se sentiu sozinho, porque se sentiu com medo, porque achava que ia morrer, porque os inimigos estavam à espreita, prevalecendo ora sobre ele a todo momento. E a gente acaba percebendo aqui que a história revela que Jesus vai àquele lugar especificamente por causa daquele homem. E quando chega naquele lugar, Jesus se dirige até ele, e ele estava ali prostrado. Aquele ambiente era familiar. 38 anos, Laerte. 38 anos. Você imagina quantas pessoas aquele cara viu ir na frente dele? Quem sabe ele apertado ali, muitas vezes foi no banheiro, naquele próprio lugar, fedia a urina e a fezes. Ora, provavelmente em algum momento tentou se arrastar a alguma espécie de latrina próxima e de repente, ao estar naquela latrina, ouviu um barulho, um alarido, que todos gritaram, moveu a água, e mais uma vez ele dizia, não foi hoje novamente, porque o texto diz que quando Jesus chega para ele, Marquinhos, e pergunta para ele uma pergunta que para mim é uma pergunta que não faz o menor sentido, porque o cara está 38 anos ali e Jesus pergunta para ele, queres ser curado? Não faz sentido. Qual o sentido de Jesus perguntar para alguém se ele quer curado? Qual é o maior sonho de quem é um cego, um deficiente visual? Voltar a ver. Qual é o maior sonho de um deficiente auditivo? Voltar a ouvir ou ter os seus ouvidos abertos, um efatá? Qual é o maior sonho de alguém que tem algum tipo de síndrome? Queridos, nós não temos o controle sobre nada. Nós queremos estar no controle de tudo. Tem um amigo próximo, bem próximo, que estava tranquilo, uma vida tranquila, uma vida perfeita, tranquila, pastor Gil, vivendo seus afazeres. De repente ele sentiu uma dor no rim, uma dor comum no rim. O que é? É cálculo renal. Foi fazer uma ressonância e o médico falou assim, olha, quando ele levou os exames, o médico falou assim, olha, a gente vai internar você agora. Ele falou, o quê? Eu vim aqui mostrar os meus exames. E o médico falou, pois é, mas você vai precisar ser internado agora, no hospital de Macaé. E o médico falou, a gente vai precisar retirar um rim seu. Como assim retirar um rim? Pois é, porque as imagens mostram aí que nós temos uma grande quantidade de massa em um dos seus rins. E aí, quando o médico abriu, era metástase. E tudo aconteceu em uma semana. Em 7 dias. E o que você vai fazer? Você vai buscar resposta para quem? E quando essa pessoa é um pastor, o pastor pede oração para quem? É nesse momento, irmãos, quando faltam respostas para a gente, que a gente começa a depender totalmente de Deus. Eu me lembro, já disse isso algumas vezes aqui, quando um dia conversando com meu sogro, que vai fazer 90 anos agora, perdeu a primeira esposa de câncer, metástase total, um câncer muito agressivo, e eu, um novo convertido, perguntei para ele, pastor, por que Deus não acaba com o câncer? E ele disse, no dia que o homem inventar uma vacina contra o câncer, virá uma doença pior do que o câncer. E eu falei, está amarrado, bater na madeira, sangue de Jesus tem poder? E ele disse, porque no dia em que o homem for autossuficiente para tudo, ele nunca dependerá de Deus. Então escute o que eu vou dizer para você. Existem coisas nas nossas vidas que só Deus pode fazer. E o nosso Deus ainda realiza milagres. E Jesus se dirige para ele e pergunta para ele, queres ser curado? Uma pergunta óbvia, uma pergunta retórica, mas com uma resposta incomum. Uma resposta que revela muito mais do que propriamente o seu desejo. Ele não diz sim, se fosse eu, claro. Não, eu estou aqui à toa, há 38 anos. É claro que eu quero ser curado. Ou você acha que eu prefiro viver essa vida de mendigância? Não, ele disse, Senhor, não tem ninguém. Aquele homem não sabia, mas quem estava ali era o próprio Deus encarnado. Aquele que poderia realizar qualquer coisa.
Aquele que deu uma ordem para o mar da Galileia diante de uma tempestade e o vento cessou. Aquele que liberou uma palavra e o cego ele tornou a ver. Aquele que tocou no leproso e ele foi totalmente purificado. E ele diz, não tem ninguém. Porque todas as vezes que eu tento me arrastar até aquela ponta lá, alguém vai antes de mim. Ou quem sabe ele disse, Nieto, para Jesus, você vai me jogar naquela água? Você vai ficar me segurando no colo, esperando essa água ser agitada? E quem sabe Jesus disse para ele, essa água não tem nada para você. Essa água não pode fazer nada por você, mas eu posso. E Jesus diz para ele, eu não estou perguntando se essa água vai curar você ou se não vai. Eu não estou perguntando se o seu dia foi difícil. Eu não estou perguntando se você está há 38 anos. Eu estou perguntando se você quer ser curado. E Jesus diz para ele, levante-se, toma o teu leito e anda. Fabiano, seria tão bom se a gente tivesse a capacidade de acreditar naquilo que Jesus fala. Porque eu vou dizer para você, tudo aquilo que Jesus diz, acontece. Eu vou melhorar. Tudo aquilo que Jesus proferiu na sua palavra é uma verdade para mim e para você. Tem uma história de um soldado raso de Napoleão. O pastor Gil deve conhece muitas histórias. Que o cavalo de Napoleão fugiu. E aí um soldado raso resolveu ir atrás do cavalo de Napoleão. E aí ele procurou desesperadamente até que ele encontrou o cavalo. E quando ele voltou, trazendo o cavalo de Napoleão, chegou diante do oficial dele e falou, eu consegui achar. E aí o oficial dele falou, a partir de agora você está promovido, meu irmão. A partir de agora você é um capitão. E aquele soldadozinho raso saiu dali, Juliano. E ele foi direto para o alojamento. E chegando no alojamento ele pegou as roupas de oficial, colocou. Ele pegou toda a bagagem dele que ficava junto com os recrutas e ele levou para o alojamento dos oficiais. E durante o almoço, agora, ele se assentou na mesa dos oficiais para se alimentar. Por causa de uma palavra que ele decidiu acreditar, tudo na vida dele mudou. Por que a gente tem dificuldade de acreditar numa palavra de Jesus? Por que se eu disser para você que no mês que vem vai ter festa da roça, na hora e no dia todo mundo vai estar lá e vai acreditar? E por que às vezes Jesus diz coisas para você e você não acredita? Quantas são as vezes que Jesus delibera uma palavra sobre nós e nós nos encontramos como esse paralítico, dizendo, mas você não sabe a minha situação, você não sabe há quanto tempo eu estou aqui. Jesus não está perguntando quanto tempo. Jesus não quer saber quanto tempo. Jesus quer saber o que você quer. E muitas são as vezes nas nossas vidas, Marquinhos, que nem mesmo a gente sabe aquilo que a gente quer. A gente não sabe aquilo que a gente quer. Quando o Steve Jobs lançou o smartphone, todo mundo chamou ele de maluco. Um aparelho telefônico sem botão? Isso não existe, isso não vai dar certo em lugar nenhum. As pessoas indagaram ele. E aí disseram para ele, mas peraí, não existe isso em lugar nenhum. Da onde você tirou isso? E ele com aquele aparelhinho na mão, ele disse, as pessoas não sabem do que elas precisam. Até que nós possamos dizer para elas do que elas precisam. Hoje todo mundo quer. Quem não tem iPhone da maçãzinha, fala mal. Não, eu prefiro o Android. Eu não gosto. Todo mundo quer, se tornou algo de desejo. E Jesus revela nessa história que talvez nós não saibamos aquilo que realmente a gente precisa, até que Jesus possa revelar para nós do que realmente a gente precisa. E o que realmente a gente precisa é acreditar em uma palavra de Jesus. Porque uma palavra de Jesus muda tudo, queridos. Observe, Jesus poderia ter tomado ele pela mão e dizer, peraí, eu vou te ajudar, dá licença, vem cá, João, fica no chão aqui, você vai ser o paralítico agora, fica no chão aí, meu filho. Peraí, meu filho. E aí Jesus chega ali, poxa vida, coitado de você, meu filho, você está aqui há tanto tempo. Ei, Jesus não tem pena dos seus filhos, Deus não tem pena de filhos.
Pena é um sentimento humano que nós nutrimos uns pelos outros. Fica aí, você é coxo, você não se mexe. Pena é um sentimento, coitado de fulano, que situação. É igual esse meu amigo que está lá, coitado de fulano, agora não tem jeito. Não tem jeito por quê? Quando Jesus entra, acabou, meu irmão. Ele muda, ele transforma, ele restaura, ele muda diagnóstico, ele contraria a medicina. O médico diz uma coisa, põe um ponto final, ele apaga e escreve uma vírgula. E se a gente, quem já ouviu testemunho de pessoas que foram curadas? Quem já ouviu testemunho extraordinário de que Jesus fez? Levanta a mão, eu quero saber. Acho que quase todo mundo levantou a mão, pastor Gil. Se você já viu ele fazendo na vida de pessoas, por que ele não pode fazer na sua vida? Por que você tem dificuldade de acreditar que ele pode e que ele quer fazer na sua vida? Porque é sempre distante para nós? Porque é sempre difícil para nós? Porque a nossa régua moral às vezes nos auto-sabota dizendo que não somos merecedores. E quem merece? E quem é que merece? Ninguém merece, e por isso é graça. Por isso é cáris, favor não merecido. O profeta Isaías disse que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E aí ele pergunta: queres ser curado? E ele diz: eu não tenho ninguém. Eu falei: não estou perguntando a sua história, meu irmão. Eu estou perguntando o que você quer. Você quer viver e continuar nessa vida? Tudo bem, eu vou seguir o meu caminho. E os encontros que eu tiver na vida de pessoas vão revelar aquilo que verdadeiramente elas querem ou não viver. Eu voltava de viagem e ali em Unamá tem uma frase da Ayrton Senna que está escrito com a foto dele numa parede gigante. Está escrito assim: só se vive uma vez. Eu não concordo com essa frase, Juliano, porque eu colocaria a seguinte expressão: só se morre uma vez. Porque os valentes só morrem uma vez. Os medrosos, eles morrem várias vezes. Eles morrem de medo. Eles morrem de medo do câncer. Eles morrem de medo de maldição. Eles têm medo de tudo. Mas os valentes, eles só morrem quando a morte chega. Eu conheço pessoas com 50 anos de idade. Eu conheço pessoas que morreram, pastor Gil, com 50 anos de idade. Só foram enterradas com 70. Eu conheço gente com 20 anos que morreu. Só foi enterrado com 65 anos. E tem muita gente que já morreu. Porque o estado de morte revela a ausência de vida e não de existência. Talvez a vida já não faça mais sentido para você. Perdeu a cor, perdeu o sabor diante das fragilidades que aconteceram com você, com traumas que ocorreram na sua vida. E esse homem estava ali. Fica aí, meu irmão, agora. Não sei se você está acostumado a orar de joelho. Já mudou a posição. Está quente? É assim, quando a gente quer sair. A vovó botava o milho o caroço de milho, era pior. E aí Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Aquilo que você vai revelar, aquilo que você vai dizer, vai revelar o que vai acontecer. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aí o seu coração está cheio de quê? Está cheio de dúvida. E se? Meu Deus, que luta. Meu Deus. E se? E se? E esse se não é de hoje não, Marquinhos. Esse se vem desde que o mundo é mundo. Porque Moisés, quando Deus falou: vai lá e tira o meu povo, Moisés falou: e se eu falar que o Senhor mandou e ninguém acreditar em mim? Então, desde que o mundo é mundo, a gente coloca essa expressão na nossa vida. Você recebe uma palavra de Jesus hoje, amanhã você acredita no e se. Fui para São Paulo semana passada, pastor. Estava no portão de embarque. E aí, de repente, veio um cara com 3 mulheres. Todo mundo fardado. Aí eu falei para o Lucas da mídia. Falei para ele assim: ó, a gente confia em Deus, mas a nossa vida está na mão daquele cara ali que a gente nem conhece. Ele falou: quem é aquele cara? Eu falei: é o piloto do avião. E a gente está botando a nossa vida
na mão de quem a gente não conhece. E tem gente que não bota a sua vida na mão de Jesus, porque tem medo. Tem um irmão aqui da igreja que se converteu, pastor Gil. Consegue ficar mais 5 minutinhos? Claro, mais 10. Tem um irmão daqui da igreja que se converteu. A gente internou ele lá no Samaritano. Trabalhava numa empresa de ônibus aí. E fazia esse percurso de Cabo Frio, Rio, São Paulo. E cheirava 5 gramas de cocaína. E quantas foram as vezes que a gente entrou num ônibus desse e o cara que está dirigindo o ônibus está virado na noite, cheio de cocaína. E às vezes a gente tem dificuldade de entregar a nossa vida para Jesus. Você acha mesmo que você vai cuidar da sua vida melhor do que Jesus? Não, pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus. Talvez você tenha levantado a mão. Talvez você tenha sido batizado. Mas quem sabe diante dos desafios que você está vivendo hoje, você tem dificuldade de entregar. Você fala que confia, mas os pensamentos que passam pela sua cabeça são pensamentos que sabotam tudo. Porque no fundo, mesmo diante de Deus, ele não acreditava que era possível. Eu não sei, pastor Gil, se ele não acreditava ou se ele já havia se acostumado com isso. Jesus não falou, não, meu filho, levanta daí, por favor. Que isso? Jesus olhou ele e disse para ele, eu não tenho pena de você, eu quero conjecturar. Sabe por quê que eu não tenho pena de você? Porque eu sei o que você pode se tornar. Você não é o que você está passando. Você não é aquilo que aconteceu com você. Você é aquilo que eu declaro sobre a sua vida. E ele disse, levanta agora, pega o teu leito e anda. Levanta, meu filho, por favor. E ele resolveu levantar. Ele resolveu acreditar em uma palavra de Jesus. E você? Será que realmente você já parou para pensar nisso? Uma mensagem simples, mas ela é muito profunda. Porque se você nessa noite decidir acreditar em uma palavra de Jesus, a sua vida muda. A sua história muda. O seu passado é ressignificado e tudo se faz novo. No que você decide acreditar? Naquilo que as pessoas dizem? Naquilo que você mesmo diz? Porque assim, vamos falar a verdade, não precisa nem de inimigo às vezes, dentro da nossa relação com as lutas. Tem gente que o inimigo fala assim, esse aí não precisa. Aí os diabinhos ficam conversando um com o outro. Aquele ali é pior do que a gente, faz mais mal a ele do que a gente junto. Porque é o tempo inteiro se auto-sabotando. Não, não é para mim. Não tem jeito. Pensa num herói da fé aí. Qualquer um. Vai lá em Hebreus no capítulo 11. Qualquer homem e mulher de Deus que você vai ver, todos eles tinham uma vírgula. Mas sabe por que eles foram colocados lá em Hebreus no capítulo 11? Eles foram catalogados como heróis da fé. Não é porque eram perfeitos, é porque decidiram acreditar em uma palavra de Deus. É porque decidiram acreditar, mesmo que os olhos naturais não vissem, mesmo que de alguma forma o corpo não sentisse. Estou todo arrepiado, ou arrepiado ou não arrepiado, não interessa. Eu acredito naquilo que a palavra do Senhor declara. E você? No que você decide acreditar na sua vida? Na sua vida. Eu conheço pessoas, pastor Gil, iletradas, sabe? Pessoas iletradas, mas que as pessoas dizem, fulano, sabe, nasceu virado para a lua, porque, não. São pessoas que decidiram colocar o Senhor à frente e acreditar em uma palavra de Deus. Eu estava ali, ainda agora, pastor Gil, e estava vendo a foto do meu batismo. Na época, o pastor Roberto, que hoje é o bispo, só tinha cabeça, magrelo, ali na Ilha da Draga, quando fui batizado, o ano nem me lembro, Tiago, pela Metodista do Brasil,
olhei aquela foto, e ao olhar aquela foto, disse para aquele menino do lado do pastor, depois eu vou botar no telão no outro culto: rapaz, você não sabe o que Jesus vai fazer na sua vida depois que você entregou sua vida para Ele. Não se trata de posição social, não se trata de dinheiro, se trata daquilo que Jesus faz aqui dentro, queridos. Me deu um nome, me chamou de filho, colocou um anel no meu dedo, não tinha pai, não tinha mãe, me deu uma família, me deu filhos do coração, me deu filhos espirituais, e tudo isso porque um dia eu decidi acreditar em uma palavra de Jesus. Queria que você se colocasse de pé, queria que você fechasse os seus olhos. Quero orar com você, mas eu não vou orar com você no seu lugar, eu vou orar com você aqui na frente. E a palavra para você é: se foi o Espírito Santo que falou com você, não foi eu não. Se ele aquecia o seu coração, por talvez, de alguma forma, criar autossabotagem na sua vida, justificativas, complexo de inferioridade, medo, dificuldade de acreditar em uma palavra de Jesus, enquanto eles vão adorar, eu vou orar por você. Sai do seu lugar, pede licença essa pessoa aí, fala: dá licença, essa palavra é para mim, eu preciso ir lá. Isso, sai do seu lugar em nome de Jesus. Pai amado, nós louvamos o Teu nome, bendizemos ao Senhor, Pai, rogamos a Ti: tomai cada um dos Teus filhos nas Tuas mãos, abençoai com Tua misericórdia e graça, fortalecei, ó Deus, com Teu poder, Senhor, que essas vidas sejam visitadas por Ti, Senhor, que o Teu amor e a Tua misericórdia alcance cada uma delas, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoai, Senhor meu Deus, com Teu Santo Espírito, fortalecendo, dando saúde, graça e misericórdia. Derrama sobre essas vidas, ó Deus, a resposta do Senhor, para que sejam abençoados por Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Que celebrem a vida em Cristo Jesus e o Teu nome seja exaltado para a Tua glória e louvor, ó Pai. Abençoai com Teu poder, graça, amor e misericórdia. Visita essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Derrama sobre elas a Tua bênção, ó Deus, em nome do Senhor. Ah, Senhor, hoje seja o dia, Pai, de cura, de redenção, de transformação, ó Pai, em nome de Jesus. Que sejam alcançados pelo poder do Senhor, pela graça e misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Fortalece, ó Deus, traz resposta, direção, traz um renovo na alma, Senhor, e que a Tua mão, ao tocar cada um dos Teus filhos, possam eles, ó Deus, ver quanto o Senhor é poderoso para mudar uma história, restaurar uma vida, transformar famílias, transformar realidades, ó Deus, segundo o Teu propósito e vontade, no nome santo de Jesus. Minha fé, vamos em Ti, meu Deus. Ó, falar uma coisa pra você: às vezes é difícil mesmo, às vezes é difícil acreditar, principalmente quando a gente já está cansado. E tem gente que está cansado de estar cansado. Mas se Jesus botasse nesse telão aqui, para você ver agora a sua vida, o que iria acontecer se você a partir de hoje decidisse acreditar em uma palavra dele, eu tenho certeza que não ia ter lugar aqui. O texto diz, a Bíblia fala que Jesus curou a muitos, mas ele não curou a todos. A Bíblia fala em João 1, versículo 12, que ele veio para todos, mas nem todos o receberam. Mas a todos quanto receberam, foi dado a esses o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus. Se você agora pode não estar arrepiado, pode estar até alienado aí, mas se você agora decidir acreditar no que esse texto diz e entregar a sua vida para Jesus, tudo muda. Quem aqui nessa noite gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Levante sua mão, onde você estiver. Deus te abençoe.
Deus te abençoe. Aonde está a terceira pessoa? Deus te abençoe. Onde está a quarta pessoa para Jesus? Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe lá atrás. Coloca a mão no seu coração. É no nome de Jesus que nós entregamos essas vidas ao Senhor. E da mesma forma como o Senhor fez na minha vida e na vida de todos que estão aqui, que em algum momento se renderam ao Senhor. Pai, hoje essas vidas decidem ouvir e dar ouvido a uma palavra do Senhor, acreditar naquilo que o Senhor diz. Escreva o nome deles no livro da vida. Muda a história, ressignifica o passado e dê um futuro novo para cada um deles. Ó Deus, seja com a família, com a casa, e em cada problema, dificuldade e impossibilidade, que o Senhor possa ser para eles aquilo que eles precisam, porque a tua palavra diz que o Senhor é o grande eu sou. Eu sou o que? Disse Moisés. E o Senhor disse: eu sou o que você precisa. Você precisa de paz? Eu sou paz, ele disse. Você precisa de alegria? Ele é alegria. Você precisa de cura? Ele é cura. Você precisa de felicidade? Ele é felicidade. Você precisa de completude? Ele é completude. Ele é aquilo que você precisa. Pai, nessa noite devolvemos ao Senhor aquilo que é teu por direito. A tua adoração, a nossa adoração. Receba o nosso coração. O nosso coração é teu. Guarda a nossa casa, os nossos filhos, e nos dê a oportunidade, tão logo ao sairmos daqui, colocar em prática essa palavra. Declaramos que essa palavra não será roubada de nós, porque decidimos acreditar em uma palavra do Senhor, e a tua palavra é a verdade. Por isso, nessa noite, que diante dos desafios, onde houver um problema, que o Senhor mande a solução. Onde houver uma impossibilidade, que o milagre seja infinitamente maior. Onde houver uma porta fechada, que o Senhor construa caminhos onde não há caminhos, porque o Senhor é um Deus que faz o que ninguém faz. Guarda a nossa casa, os nossos filhos. Repreenda todo o intento do inferno sobre nós, e que essa semana que começa hoje seja uma semana de milagres. Oramos com fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus te abençoe, vá em paz, valeu.